Soco mais devastador do que qualquer outro. Lestat, parado ali no meio do salão, ereto, os olhos cinza aguçados e firmes, a boca se abrindo num sorriso sarcástico. Estava impecavelmente vestido, como sempre, esplêndido em seu rico manto preto e no linho fino. Mas aquelas cicatrizes ainda marcavam cada centímetro de sua carne branca, e como distorciam o rosto bonito, tenso, riscos fundos e finos cortando a pele delicada sobre os lábios, as pálpebras e a curva suave da testa. E os olhos, eles ardiam numa raiva silenciosa que parecia banhada de vaidade, uma terrível vaidade insaciável que dizia: veja o que eu sou. É este? Disse Santiago, empurrando. Mas Lestat se voltou rapidamente para ele e falou num tom baixo e duro. Disse-lhe que queria Cláudia, a criança, era ela. E agora eu via sua cabeça se mexendo involuntariamente com aquela explosão, e suas mãos se estendendo como se procurassem o braço de uma cadeira próxima, para se firmar de novo. Olhos em mim. Lestat, comecei, vendo agora as poucas alternativas que me restavam. Está vivo, tem vida. Diga-lhes como nos tratava. Não, sacudiu a cabeça furiosamente. Você volta para mim, Louis, ele disse. Por um instante não acreditei no que ouvia. Uma parte mais sã e mais desesperada de mim dizia: argumente com ele, mesmo quando uma gargalhada sinistra irrompeu dos meus lábios. Está louco? Devolverei sua vida, falou, as pálpebras tremendo com o esforço de suas palavras, o peito arfante, aquela mão se elevando e se fechando impotente na escuridão. Você prometeu, disse para Santiago, que poderia levá-lo comigo de volta para Nova Orleans. E então, olhando para cada rosto que nos cercava, sua respiração disparou e ele explodiu. Cláudia! Onde está? Foi ela quem fez isso comigo. Eu avisei. Por aí, disse Santiago, e quando ele avançou para Lestat, este recuou e quase perdeu o equilíbrio. Tinha encontrado o braço de cadeira de que precisava e o agarrou com força, os olhos fechados, recuperando o controle. Mas ele o ajudou, cooperou, disse Santiago, chegando-se a ele. Lestat ergueu a vista. Não, disse. Louis precisa voltar para mim. Algo que preciso lhe contar sobre aquela noite no pântano. Ninguém sabe que noite no pântano é essa que ele está falando, tá? Tem várias noites no pântano. Tem a noite no pântano com o Frenier, tem quando eles jogaram o corpo dele depois de ter degolado ele e tirado sangue com a Cláudia. E tem a primeira noite no pântano, que é assim que ele transforma o Louis, que é quando ele leva pra matar as primeiras pessoas, o bebê pela primeira vez, ele foi num pântano também. Então tem essas três que são as mais importantes, e não dá pra saber qual que ele tá se referindo. Ai, meu Deus. Então parou e olhou em volta, como se estivesse enjaulado, ferido, desesperado. Escute, Lestat, comecei. Você a deixa ir, a liberta, e eu voltarei para você, falei, as palavras soando duras, metálicas. Tentei dar um passo em sua direção, tornar meu olhar insensível e imperscrutável, sentir meu poder emanando deles como dois raios de luz. Ele me olhava, analisando, lutando apenas contra sua própria fragilidade, e Celeste me segurava pelo pulso. Deve contar-lhes, continuei, como nos tratava, que não conhecíamos os reis, que ela não sabia dos outros vampiros. Falei, e pensava friamente enquanto aquela voz mecânica me dizia: Armand precisa voltar hoje, Armand precisa voltar, acabará com isto, não permitirá que continue. Luiz, é um boçal. Ai, ai, ai. Lestat, falei, o que quer de mim? Eu lhe darei. E então eu vi a coisa que fazia barulho, e Lestat também tinha visto. Era um caixão com grande cadeados de ferro que vinha sendo puxado para a sala. Compreendi tudo. Onde está a Armand? Perguntei desesperado. Tá na cortina, dando risadinha. Ela fez isto comigo, Louis. Ela fez. Você não. Ela tem que morrer, disse Lestat, sua voz se tornando fina, aguda, como se, para ele, falar fosse um esposo. Tira essa coisa daqui. Ele volta para casa comigo, falou furioso com Santiago. E Santiago apenas riu, e Celeste riu, e a gargalhada pareceu infectar a todos eles.
Você prometeu, disse Lestat. Não prometi nada, falou Santiago. Eles o fizeram de tolo, comentei amargamente, enquanto abriram um caixão. Um tolo você! Precisa encontrar a irmã. Ele é o líder aqui, gritei, mas ele não pareceu compreender. Não, ele sabe quem é a irmã, meu amigo. Ele sabe muito bem quem é a irmã. E assim é o primeiro reencontro. O irmão soltou ele, aí ele leva o Luí até a saída do teatro, mas o Luí volta para ver da Cláudia. Aí a irmã vai atrás dele. Algo que soava como uma congregação no salão do teatro lá em cima. E então, ao alcançar o topo da escada, vi Celeste na porta do salão. Tinha uma dessas máscaras de teatro na mão e simplesmente me olhava. Não parecia alarmada. Na verdade, parecia estranhamente indiferente. Que tivesse avançado para mim, que tivesse disparado uma alarma geral, estas coisas eu teria entendido. Mas não fez nada disso. Voltou para o salão. Virou-se, parecendo apreciar o leve movimento de suas saias, parecendo voltar pelo prazer de fazer as saias balançarem. E dirigiu-se para um círculo crescente no centro da sala. Colocou a máscara no rosto e falou baixinho por trás da caveira pintada. Isso da saia, eu acho que ela tá fazendo alusão a quando a Madeleine tinha acabado de se transformar, que ela ficou meio encantada com as próprias roupas um tempo. Aí eu não sei se... eu imagino que ou o Coven estava observando o que estava acontecendo, ou foi simplesmente o Armand. O que a gente tem como canon é que o Armand teria influenciado ou ajudado a influenciar o Louis a ter transformado a Madeleine. Ou ele simplesmente falou que foi influência dele pro Louis culpar ele e não se enfiar numa espiral de depressão, porque o Armand cagava de medo do Louis entrar em depressão e não ser toda a alma vivaz que ele precisava para parasitar o Louis. Com a máscara no rosto, ele falou baixinho por trás da caveira pintada. Lestat? Seu amigo Louis veio procurá-lo. Olha logo, Lestat. Tirou a máscara e uma saraivada de risos ouviu-se de algum lugar. Vi que estavam todos pelo salão, coisas sombrias, sentados em vários pontos ou reunidas de pé. E Lestat, numa cadeira de braços, sentava-se com os ombros relaxados e a cabeça voltada para longe de mim. Parecia fazer algo com as mãos, algo que eu não podia ver. E, lentamente, levantou o olhar, seu cabelo cheio e louro caindo sobre os olhos. Havia medo em seus olhos. Era inegável. Agora olhava para a irmã, enquanto se movia silenciosamente pela sala em passos lentos e firmes, e todos os vampiros recuaram, observando-o. Boa noite, senhor. Celeste se inclinou enquanto passou por ela, aquela máscara na mão com um cetro. Ele não lhe lançou um olhar especial, baixou a vista até Lestat. Está satisfeito? Perguntou. Os olhos cinzentos de Lestat pareceram fitar a irmã com espanto, e seus lábios lutaram para formar uma palavra. Podia ver que seus olhos se enchiam de lágrimas. Sim, murmurou, a mão brigando com a coisa que ocultava sob o manto preto, mas então me olhou, e as lágrimas rolaram em suas faces. Louis, disse, a voz profunda e cheia de um sentimento que parecia uma batalha insustentável. Por favor, precisa me ouvir, precisa voltar. Então, inclinando a cabeça, fez uma careta de vergonha. Mano, se realmente é verdade e o testemunho do Lestat que a gente tem depois no livro dele e tudo mais, obviamente o Lestat estava lutando contra a hipnose do Armand e talvez do resto do Coven, pelo menos de Santiago. Que na primeira parte que mostraram ali só tinha o Santiago, né? Santiago ria em algum lugar. Armand estava dizendo delicadamente a Lestat que devia partir, deixar Paris. Estava expulso. Ele está ali, sentado, de olhos fechados, o rosto transfigurado de dor. Parecia a cópia de Lestat, uma criatura ferida e decadente que nunca conhecera. Por favor, disse, a voz gentil e eloquente ao me suplicar. Não posso falar com você aqui. Não posso fazê-lo entender. Virá comigo, só um instantinho, até que volte a mim? Isso é loucura, exclamei, levantando as mãos às têmporas de repente. O que dá a entender é que o Lestat tá querendo falar pro Louis que o Armand que tá arquitetando tudo isso, que é o Armand que tá fazendo
a hipnose e tudo mais, que a irmã tá seduzindo ele tudo, com os poderes dele de súcubo maravilhoso. Mas é que o Louis é um tapado arrogante, maldito. Então ele não quer ouvir nada. Mas o Lestat tá tentando contar pra ele. Ele que não tá querendo ouvir. Isso é loucura, exclamei, levantando as mãos às têmporas de repente. Onde está ela? Onde está ela? Lestat! Virava-o agora, agarrando a preta de suas lapelas. Então vi a coisa em suas mãos. Compreendi o que era. Olhei à minha volta para seus rostos passivos e imóveis, aqueles sorrisos inescrutáveis. E num instante arranquei-a dele e me vi olhando para um frágil e sedoso objeto, o vestido amarelo de Cláudia. Levou a mão aos lábios, virou o rosto, e os soluços suaves e trêmulos brotaram dele, mas que continuava sentado enquanto eu o fitava o vestido. Meus dedos percorreram lentamente as lágrimas que o sujavam, manchas de sangue, minhas mãos se fechando trêmulas ao apertá-lo contra o peito. Vai, acha a Cláudia, blá, blá, blá. Aí ele começa a bater no Santiago. Aí o irmão separa eles. E agora eu lutava contra a irmã que me empurrava para longe do diminuto cemitério, em direção às cores rodopiantes do salão de baile, dos gritos, das vozes misturadas, daquela cortante gargalhada de prata. E Lestat gritava, Louis, espere por mim, Louis, preciso falar com você. Podia ver os olhos castanhos de Armand junto aos meus, e compreendi fraca e vagamente que Madeleine e Cláudia estavam mortas. Sua voz dizendo baixinho, talvez sem som. Eu não podia evitar. Maldito. Estará ele louco por me dizer tais coisas? Eu estava indagando a respeito de Lestat, minha voz aguda e irritada, cujo próprio som me dava algum consolo. Ele está totalmente louco para me falar assim. Você ouviu? Inquiri. E os olhos de Armand disseram, durma. Ai, meu Deus do céu, tu é muito burro, menino. Afaste-se de mim, estava dizendo para Armand. Dane-se, vá para o inferno, mas não chegue perto de mim. Estou lhe avisando, não se aproxime. No momento em que tais coisas se foram e comecei a perceber com clareza, tomei consciência de tudo o que acontecera, da enorme distância que nos separava do teatro e de que os restos de Madeleine e Cláudia ainda estavam lá. Vítimas de um holocausto, uma nos braços da outra, me senti muito próximo de minha própria destruição. Não podia evitar, disse minha irmã baixinho, e ergui a vista para encarar seu rosto infinitamente triste. Afastou o olhar como se achasse inútil tentar me convencer disso, e pude sentir sua terrível tristeza, sua quase derrota. Sentia que se derramasse todo o meu ódio sobre ele, não tentaria protestar. E pude sentir aquela frieza, aquela passividade como algo profundo, localizado na raiz daquilo que voltava a me dizer. Não podia evitar. Não podia evitar. Oh, mas claro que poderia, falei delicadamente. Sabe muito bem que poderia. Era o líder. Você era o único que conhecia os limites de seu poder. Eles não conheciam, não compreendiam. Seus conhecimentos eram superiores aos deles. Afastou o olhar imóvel. Mas podia ver o efeito de minhas palavras sobre ele. Podia ver a irritação em seu rosto, a tristeza embaraçada de seus olhos. Tinha domínio sobre eles. Temiam-no, continuei. Poderia tê-los detido, se quisesse usar seu poder além dos limites que você mesmo se impôs. Foi sua integridade que quis preservar, sua preciosa concepção da verdade. Compreendo integralmente. Vejo em você o reflexo de mim mesmo. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Noite quente e abafada da primavera de 1860, ela se rebelou e resolveu acertar as contas. Ela me seduziu, me prendeu numa armadilha e mergulhou uma faca várias e várias vezes em meu corpo drogado e envenenado, até que quase todas as gotas de meu sangue vampiresco jorrassem de mim antes que meus ferimentos tivessem os preciosos poucos segundos para cicatrizar. Não a culpo, foi o tipo de coisa que eu mesmo teria feito. Aqueles momentos delirantes jamais serão esquecidos por mim, jamais serão confinados em algum compartimento desconhecido da mente.
Foram sua astúcia e sua vontade que me derrubaram de modo tão seguro quanto a lâmina que cortou minha garganta e partiu meu coração. Enquanto eu continuar existindo, pensarei todas as noites naqueles momentos e no abismo que se abriu sobre mim, no mergulho e na morte que quase foi a minha. Cláudia me deu isso. Se não havia significado, pelo menos havia o brilho da congruência, a assombrosa repetição do mesmo velho tema. E o Deus morre, e o Deus ressuscita, mas dessa vez ninguém foi redimido. Com o sangue de Akasha, Marius me havia dito: você sobreviverá a desastres que destruiriam outros de nossa espécie. Mais tarde, abandonado no fedor e na escuridão do pântano, senti a sede definir minhas proporções, senti a sede me impelir, senti minhas mandíbulas se abrirem na água podre e meus colmilhos procurarem coisas de sangue quente que poderiam pôr meus pés na longa estrada de volta. 3 noites depois, quando fui abatido de novo e minhas crianças me deixaram de uma vez para sempre no inferno ardente de nossa casa da cidade, foi o sangue dos antigos, Magnus, Marius e Akasha, que me sustentou enquanto eu rastejava para longe das chamas. Mas, sem um pouco mais daquele sangue benéfico, sem uma nova infusão, fui deixado à mercê do tempo para curar meus ferimentos. E o que Louis não pôde descrever em sua história foi o que me aconteceu depois. Como cacei durante anos nas margens do rebanho humano, um monstro hediondo e aleijado que só conseguia abater os muito jovens ou doentes. Correndo constante perigo com minhas vítimas, me tornei a própria antítese do demônio romântico, levando mais terror do que êxtase, parecendo ser um dos antigos espectros do L'Innocent, com sua sujeira e farrapos. Os ferimentos que sofri afetaram meu próprio espírito, minha capacidade de raciocinar, e o que eu via no espelho, toda vez que ousava olhar para fazia minha alma encolher-se mais ainda. No entanto, durante todo esse tempo, não chamei Marius uma única vez, nem tentei alcançá-lo através das distâncias. Não poderia implorar seu sangue regenerador. Melhor sofrer o purgatório durante um século do que a condenação de Marius. Melhor sofrer a pior solidão, a pior angústia, do que descobrir que ele sabia de tudo o que eu fizera e há muito já dera as costas para mim. Quanto a Gabrielle, que teria me perdoado qualquer coisa, cujo sangue era poderoso bastante, pelo menos para apressar minha recuperação, eu nem sequer sabia onde procurar. Quando eu me recuperei o suficiente para fazer a longa viagem à Europa, recorri ao único a quem poderia apelar, a irmã. Ai, meu Deus. Ai, o timing. O timing é uma coisa, né? A gente poderia chamar assim de karma. Poderia chamar de karma. Ai, meu Deus do céu. Ele que ainda vivia nas terras que eu lhe dera, na própria torre onde foi criado por Magnus. Ele que ainda comandava a próspera congregação do Teatro dos Vampiros no Boulevard do Tempo, que ainda pertencia a mim. Afinal de contas, eu não devia nenhuma explicação à irmã. E ele me devia alguma coisa, não é mesmo? Ah, meu amigo, tenho uma surpresa pra você. Foi um choque vê-lo quando ele foi atender a porta. Ele parecia um jovem saído dos romances de Dickens, com sua sobrecasaca preta, sóbria e de bom corte, tendo sido cortados todos os cachos renascentistas de seu cabelo. Seu rosto eternamente jovem estampava a inocência de um David Copperfield e no orgulho de um Stifford. Qualquer coisa menos a verdadeira natureza de seu espírito. Por um instante, uma brilhante luz ardeu nos seus olhos quando ele me fitou. Em seguida, percebeu as cicatrizes que cobriam meu rosto e mãos e disse de um modo suave e quase compadecido: entre, Lestat. Essa história é muito mal contada. Ele simplesmente bateu a asa e caiu no colo do Armand, que tá simplesmente com todos os planos de se livrar da Cláudia ali. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se esse relato do Lestat é realmente do jeito que aconteceu. Eu acho que aquela primeira
parte que o Louis chega e o Lestat dá um sorriso sarcástico pra ele, que ele veio se vingar da Cláudia, faz muito mais sentido do que ele simplesmente esperar anos, e o timing dele chegar lá é justamente quando o Louis e a Cláudia já fizeram o rolê todo na Transilvânia e estão em Paris e transformaram a Madeleine e tudo mais, e o Armand já tá arquitetando se livrar da Cláudia, entendeu? É muito... coincidência demais, não existe. Mas vai lá, Lestat, vai, conta o seu caos aí, que o Armand é o vilão de novela mexicana. Pegou minha mão e caminhamos juntos através da casa que ele havia construído ao pé da Torre de Magnus, um lugar sombrio e melancólico, adequado a todos os horrores byronianos daquela era estranha. Sabe o boato que corre é que você encontrou seu fim em algum lugar no Egito, ou no Extremo Oriente, ele disse depressa em seu francês habitual, com uma animação que nunca vira nele antes. Ele era perito agora em fingir que era um ser vivo. Você se foi com o século passado e desde então ninguém teve... Ai, como ele é... Tá bom. Como é manso. Manso. Gabriele, blá. Mais uma vez seus olhos correram sobre mim como uma carícia, e havia nele uma excitação disfarçada, uma febre que eu podia sentir como o calor de fogo da lareira próxima. Eu sabia que ele estava tentando ler meus pensamentos. O que aconteceu com você? Ele perguntou, e se fazendo de besta. Minhas cicatrizes o entregavam. Eram numerosas e profundas, marcas de um ataque que deveria ter significado a morte. Senti o súbito pânico de que, na minha confusão, pudesse revelar tudo a ele, as coisas que Marius me proibira de contar muito tempo atrás. Mas foi a história de Louis e Cláudia que saiu aos jorros. Minhas verdades gaguejadas, sans um fato relevante, o de que Cláudia era apenas uma criança. Contei em breves palavras sobre os anos que passei na Louisiana, blá, foi tristeza que vi em seu rosto, com certeza não foi triunfo, blá. Uma pequena infusão de seu sangue apressaria a minha cura. Cai de joelho e implora. Bora lá! Eu sussurrei. Uma pequena infusão desnuviaria minha mente. Tentei não parecer arrogante nem cheio de razão quando lembrei a ele que eu lhe dera aquela torre, assim como o ouro que ele usara para construir sua casa, que eu ainda era o proprietário do Teatro dos Vampiros e que com certeza ele poderia fazer agora para mim essa pequena coisa, essa coisa íntima. Havia uma horrível ingenuidade nas palavras que eu falava pra ele, você acha? Ah, meu Deus. Ai, não é possível. Porque eu falava pra ele, aturdido como eu estava e fraco, com sede e medo. O brilho do fogo me deixava ansioso. O reflexo da luz na superfície escura dos painéis de madeira daqueles aposentos abafados fazia-me imaginar rostos aparecendo e desaparecendo. Não quero ficar em Paris, eu disse. Não quero causar problemas a você nem à congregação do teatro. Só estou pedindo essa pequena coisa. Estou pedindo, meu amigo, meu irmão, meu... Parecia que minha coragem e minhas palavras se haviam esgotado. Passou-se um longo momento que o Armand estava pensando seriamente jogar o Lestat na lareira. Fale-me de novo sobre esse Louis. Ele disse. Esse Louis aí, me conta a sua perspectiva desse Louis, que eu já tenho conversado com ele há um certo tempo, mas só para ter seu ponto de vista. As lágrimas encheram vergonhosamente meus olhos. Eu repeti algumas frases tolas sobre a indestrutível humanidade de Louis, sobre sua compreensão de coisas que outros imortais não podiam entender. De modo descuidado, sussurrei coisas que vinham de meu coração. Não foi Louis que me atacou, foi a mulher, Cláudia. Vi algo despertar nele. Um leve rubor apareceu em suas faces. Eles foram vistos aqui em Paris, ele disse em tom suave. E ela não é uma mulher, essa criatura. É uma criança vampiro. Não consigo recordar o que se seguiu. Talvez eu tenha explicado um erro horroroso que cometi. Talvez tenha admitido... Não faz sentido isso, velho. Como que depois de tudo que você passou com a irmã, que você sabia que ele tava te
leu os seus pensamentos todos, que você não tinha nada que você guardava dele invadir seus pensamentos, nenhum segredo que você ia poder guardar dele. Como que você achou que você ia mentir sobre a Cláudia e ele não ia descobrir? Não faz sentido nenhum ele ter tentado mentir pra mãe em relação a isso, mas beleza. Esse Carlos é muito mal contado, lorotas. Não, você já está atrasado, ele disse com uma voz mais terna. Já estávamos nas ruas de Paris, abarrotadas de gente. Eu não conseguia ver a cidade de que me lembrava. Aquilo era um pesadelo, aquela metrópole com barulhentos trens a vapor e gigantescos bulevares de concreto. Nunca antes a fumaça e a sujeira da era industrial pareceram tão hediondos quanto ali, na Cidade de Luz. Lembro-me vagamente de ter sido forçado por ele a sair da carruagem, de ter andado aos tropeções ao longo das calçadas largas, enquanto ele me empurrava em direção às portas do teatro. O que era aquele lugar, aquele prédio enorme? Era o Boulevard do Tempo? E depois a descida para o abominável porão cheio de cópias horríveis das pinturas mais sangrentas de Goya, Bruegel e Botch. É Botch? Botch, né? De Goya, Bruegel e Botch. E por fim a fome, enquanto eu jazia no chão de uma cela com paredes de tijolos, incapaz até de gritar imprecações contra ele, a escuridão repleta de vibrações do ônibus e bondes que passavam, invadida pelo guincho distante de rodas de ferro. Em um dado momento, descobri uma vítima mortal ali, mas a vítima estava morta. Sangue frio, sangue nauseabundo. Pior tipo de alimento, deitar sobre aquele cadáver pegajoso, sugar o que restava. E depois a irmã estava lá, parado, imóvel nas sombras, imaculado em seu linho branco e lã preta. Ele falou a meia voz sobre Louis e Cláudia, disse que haveria algum tipo de julgamento. Foi sentar-se de joelhos ao meu lado, esquecendo-se por um momento de ser humano. O garoto cavalheiro sentado naquele lugar sujo e imundo. Você vai declarar diante dos outros que foi ela quem fez, ele disse. E os outros, os novos, chegavam na porta um por um para me olhar. Tragam roupas para ele, disse a irmã. Sua mão estava apoiada em meu ombro. Deve parecer apresentável, nosso senhor perdido, ele disse aos outros. Sempre foi seu estilo. Eles deram uma risada quando pedi para falar com Eleni, com Félix ou Laurent. Não conheciam esses nomes. Gabrielle não significava nada. E onde estava Marius? Quantos países, rios e montanhas estavam entre nós? Ele podia ouvir e ver essas coisas? Tá. Então você é total inocente. Você foi lá bater na torre do Magnus, porque você sabia que o irmão tava lá, pra pedir o sangue dele, falando que você tava pagando as contas, os boletos dele, então ele te devia o sangue. Isso depois de tudo que aconteceu com a irmã, querendo pegar seu sangue, você vai com essas. Aí ele mente sobre a Cláudia, e aí a irmã controla ele o suficiente pra colocar numa carruagem, arrastar sozinho pro teatro de vampiro e colocar ele numa cela, e não alimentar o Lestat. E controlar ele total no julgamento inteiro. Ele ficou anos em Nova Orleans para se recuperar. E ele vai pro Armand, sabendo que ele tá frágil, pro Armand, que ele tava cagado de medo antes, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de nada, para pedir um favor, para ajudar ele a se curar. Tá muito estranha essa história, ela está... Não sei essa história. Eu sei que o irmão tava querendo se vingar, isso com certeza. Eu sei que ele matou a Cláudia, isso com toda certeza. Mas você não tem nada de responsabilidade nisso? Não sei... Tá. Blá, blá, blá. Se o Mário sabia ou não sabia, o Mário tá correndo do irmão. Aí tá passando fome, o irmão tá fazendo ele passar fome pra poder controlar ele, aparentemente. Você dirá o que eu lhe disser para falar. Era um tribunal de monstros criminosos, demônios de rosto branco que gritavam acusações, enquanto Louis se defendia desesperadamente. Cláudia me fitava muda, e eu dizia, sim, foi ela a única culpada, sim, e depois amaldiçoava a irmã que me empurrava de volta para as sombras, com um rosto inocente, mais radiante do que nunca.
Mas você fez bem, Lestat. Você fez bem. O que eu fiz? Dei o testemunho de que eles haviam violado as antigas regras, de que se revoltavam contra o mestre da congregação. O que eles sabiam das antigas regras? Eu estava gritando por Louis, e depois eu estava bebendo sangue na escuridão, sangue quente de outra vítima, mas não era o sangue regenerador, era apenas sangue. Ele não vai te dar o sangue dele, se fode aí. Nós estávamos na carruagem de novo, e chovia. Já? Estávamos rodando pelo campo, depois subimos pela velha torre até o telhado. Eu levava nas mãos o vestido amarelo ensanguentado de Cláudia. Foi depois então daquela cena com o Louis. Eu a vira no lugar estreito e úmido onde ela fora queimada pelo sol. Então aqui é depois dele ter falado com... depois da conversa eu não podia evitar que o Luiz sai correndo pra organizar a morte do Teatro do Vampiro. Então dali dessa conversa com o Luiz, o Armand volta pro Teatro do Vampiro e resgata o Lestat pra ele não morrer junto com geral. E leva o Lestat pro alto da Torre do Magnus pra ter a DR final. Vimos pela velha torre até o telhado. Eu levava nas mãos o vestido amarelo ensanguentado de Cláudia. Eu a vira no lugar estreito e úmido onde ela fora queimada pelo sol. Espalhem as cinzas, eu disse. No entanto, ninguém se mexeu para fazer isso. O vestido amarelo, rasgado e ensanguentado, jazia no chão do porão. Agora eu o segurava nas mãos. Vão espelhar as cinzas, não vão? Eu disse. Você não queria justiça? Armand perguntou, com a capa de lã preta envolvendo-o ao vento, rosto sombrio com o poder da matança recente. O que isso tem a ver com justiça? Por que eu segurava aquela coisa, aquele pequeno vestido? Olhei pelas ameias da torre e vi que a cidade viera ao meu encontro. Ela estendia seus longos braços para abraçar a torre, e o ar fedia a fumaça de fábrica. Armand estava parado quieto junto ao parapeito de pedra, observando-me. E de repente pareceu tão jovem quanto Cláudia. 5 anos de idade? Se liga, Nerys. E assegure-se de que tiveram algum tempo de vida antes de você criá-los. E nunca, jamais crie alguém muito jovem, como era Armand. Ela não disse coisa alguma diante da morte. Ficou olhando para aqueles que estavam em torno dela como se fossem gigantes, tagarelando numa língua estranha. Os olhos de Armand estavam vermelhos. Louis, onde está ele? Perguntei. Eles não o mataram. Eu ouvi. Ele saiu na chuva. Eles foram atrás dele. Ele respondeu. Já está destruído. Mentiroso, com o rosto de um menino de coro de igreja. É real. Detenha-os. Você tem de detê-los. Se ainda houver tempo... Ele sacudiu a cabeça. Por que você não pode detê-los? Por que você fez isso? O julgamento, tudo isso. Por que se importa com o que fizeram comigo? Acabou. Sob o rugido dos ventos chegou o grito de um apito a vapor. Perder o fio do pensamento. Perder. Não desejar voltar. Louis, volte. E você não tenciona ajudar-me, não? Desespero. Ele inclinou-se para a frente. Seu rosto se transformou como havia feito muitos, muitos anos atrás, como se sua raiva estivesse se dissolvendo por dentro. Você? Você destruiu todos nós. Você tirou tudo isso. O que o faz pensar que o ajudaria? Ele se aproximou, o rosto sucumbido em si mesmo. Você nos colocou naqueles cartazes horripilantes do Boulevard do Tempo. Você nos transformou em assunto de histórias baratas em conversas de sala de estar. Mas não fui eu. Você sabe que eu juro, não fui eu. Você que levou nossos segredos para a luz dos refletores, o elegante, o marquês de luvas brancas, o demônio de capa de veludo. Você está louco por me culpar disso tudo. Você não tem o direito. Eu insisti, mas minha voz vacilava tanto que eu quase não conseguia entender minhas próprias palavras. E a voz dele saiu de sua boca como a língua de uma cobra. Nós tínhamos nosso Éden sob aquele antigo cemitério, ele sibilou. Tínhamos nossa fé e nosso propósito. Foi você que nos expulsou de lá com uma espada em chamas. E que temos agora? Responda-me! Nada a não ser o amor um do outro. E o que isso pode significar para criaturas como nós? Não, não é verdade. Tudo já estava acontecendo. Você não entende nada. Você nunca entendeu. Mas ele não estava me escutando, e não importava se estava ou não escutando. Ele se aproximava mais e sua mão ergueu-se como um raio escuro. Minha cabeça girou para trás e eu vi o céu e a cidade de Paris de cabeça para baixo. Eu estava caindo no ar.
E eu caía e caía, passando pelas janelas da torre até bater contra a calçada de pedra, e eu sentir cada osso de meu corpo se quebrar dentro de seu fino invólucro de pele sobrenatural. Seu fino invólucro? Annie Rice, você tava fumada, ou você tá tentando... 2 anos se passaram antes de que eu me sentisse forte o bastante para embarcar num navio para a Louisiana. Então ele ficou na Europa 2 anos ainda. E o Armand lá. Não, o Armand saiu no rolê com o Louis. Essa é a historinha. Então, que ele inventou pra se desculpar do julgamento. Aqui, como contraponto à historinha lero-lero do Lestat falar que ele não teve envolvimento nenhum no julgamento da Cláudia, e que termina com ele sendo esbagaçado pelo Armand, né? Eu peguei de novo a parte do encontro do Louis em Entrevista com o Vampiro, do encontro do Louis com o Armand na torre, que a gente ainda não sabe que é a torre do Magnus, que era, né, e tudo mais. Mas é a primeira vez que a torre aparece canonicamente. Então vamos lá. Al começa a perceber seus poderes, pode subir facilmente. Lembre-se, não se machucará se cair. Faça como eu, mas preste atenção no seguinte, blá, blá, blá. E aí eles têm um encontro e, se não me engano, quando eles estão saindo, o Armand fala de novo, se você cair, você não vai se machucar. Cadê? Tá falando do Dennis. Esse daí do Dennis é um negócio que eu quero saber como eles vão fazer pra Devil's Minion também, porque é certeza. Dennis, o ex-escravo de sangue do Armand. Que Louis morria de invejinha. Porque ele é monogâmico. Louis, venha comigo, murmurou, e no parapeito parou. Mesmo que caísse nas pedras da rua, disse, só sentiria uma dor rápida e se recuperaria tão depressa e com tanta perfeição que em poucos dias não teria nenhuma cicatriz. Seus ossos se recuperariam junto com a pele. Assim, permita que este conhecimento o liberte para que já pode fazer com tanta facilidade. Agora desçamos. O que pode me matar? Perguntei. Parou de novo. A destruição dos seus restos, disse. Não sabe disso? Fogo, desmembramento, o calor do sol. Nada mais. Pode ficar marcado, sim, mas se recuperará logo. É imortal. Então, em Entrevista com o Vampiro, a primeira vez que eles aparecem na torre, o Armand fala 2 vezes pro Louis que se ele cair dessa torre, ele, no máximo, ele vai ficar no máximo, umas horas até se recuperar. E aí você tá falando pra mim que depois de anos do Lestat, com o sangue do Magnus, do Marius e da Caixa, depois de anos para se recuperar, ele finalmente vai pra Paris, tudo mais, ele ainda tem algumas cicatrizes, tudo bem, não se recuperou completamente, tudo bem, porque ele precisa do sangue do Armand, beleza, e ele não se enterrou embaixo da terra, tudo bem, ele não tá totalmente recuperado, mas ele ainda não tá completamente esbagaçado. E aí, o Armand chutar ele da torre foi o que impediu ele de ir atrás do Lee, o que quer que seja, pra avisar ele não sei, o que é que você tá falando disso da torre? Você ficou mais 2 anos na Europa depois disso, até voltar pra Louisiana. Essa historinha dele caída, do Armand puxar ele da torre, pra mim não faz sentido, porque aqui, ó, o Louis contradiz já no primeiro livro. Ele fala que isso não tem sentido nenhum. Entendeu? Por isso que eu acho que a versão provavelmente mais correta do que tem do julgamento seria uma mistura dos dois. Sim, o Armand manipulou a cabeça do Lestat, mas ele também foi lá para se vingar da Cláudia, sim senhor. E ele sorriu pro Louis quando ele viu ele, falando, esse momento é meu que eu vou me vingar. Porém, o Armand estava sorrindo ainda mais. E aí eu não sei o que aconteceu nesses 2 anos depois da Cláudia ter morrido, com o Armand no rolê com o Louis pelo mundo. Que caralho que o Lestat tava fazendo? Aí eu já não sei.